Boa noite a todos. Estamos aqui hoje nessa primeira experiência nossa, falando de forma online com vocês e trazendo um tema de extrema importância, um tema relevante, discutido esse ano nos 4 cantos desse país, que se trata da PEC 45, a tão conhecida e chamada reforma tributária. A reforma tributária, ela traz diversas alterações, mudanças e é um texto complexo por natureza, Não é porque o texto é complexo, o assunto é complexo e tem grandes impactos. E aí a ideia nossa hoje, nessa primeira live, obviamente não iremos esgotar todas as questões, as dúvidas, responder todas as perguntas, mas é um assunto tão importante, tão relevante, que nós precisamos já começar a falar disso, já começar a tratar desse assunto e já começar a trazer para os municípios uma série de informações para que o município possa se preparar para esse período de transição. Eu vou fazer um breve histórico, da PEC 45 e depois nós vamos utilizar aqui um modelo de perguntas e respostas, que eu acredito que é uma forma didática, uma forma para direcionar melhor o assunto, uma forma que vai gerar uma maior compreensão sobre o tema. Então, a PEC 45 começou com o deputado Baleia Rossi e outros no ano de 2019. Então, em 2019 se iniciou a construção do que gerou posteriormente o texto da PEC 45. Então nós já estamos falando aí de 4 anos do texto da PEC 45 e no decorrer deste ano foi retomado o assunto da reforma tributária e foi aprovado em julho na Câmara dos Deputados, aprovado agora recentemente no Senado no dia 8 de novembro, retornou o texto para a Câmara e está, digamos, na reta final de aprovação do texto. Então é importante que a gente comece quando eu falo a gente, os municípios, eu vou falar um pouco sobre isso, que nós comecemos a entender uma boa parte desse texto e nos preparar ao longo dos próximos anos para as adaptações necessárias. O texto da PEC 45, então, de 2019, sofreu várias mudanças, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, em relação ao texto original. Então, aqui, na verdade, nós vamos tratar do texto que hoje está na Câmara dos Deputados, que voltou do Senado. Então, digamos que é o texto praticamente, vamos colocar dessa forma, seria o texto praticamente final da reforma tributária. Tá? Quando a gente fala em reforma tributária, nós temos que falar também, entender 3 atores envolvidos na PEC 45, tá bom? Para a gente trazer o foco dessa live e para a gente direcionar o que nós queremos, tá? A PEC 45, então, envolve 3 atores. O primeiro ator é o contribuinte, Então, se pergunta se eu vou pagar mais imposto ou vou pagar menos imposto. Vai ficar mais fácil para o brasileiro, mais difícil. Então, no foco do contribuinte, que somos todos nós, cidadãos brasileiros, que somos os pagadores do imposto, não iremos tratar aqui nessa live. Tá? Mas o primeiro ator são os contribuintes. O segundo ator são as empresas, os CNPJs. Com a reforma tributária, o que muda para as empresas? Melhora? Simplifica? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Qual é o setor que ganha, o que perde? Existe isso? Algum setor vai pagar mais, vai pagar menos? Então esse segundo ator, que são as empresas, os CNPJs, nós vamos tratar numa outra live. E falar e explorar a reforma tributária para esses atores, as empresas. E o terceiro ator é o governo, União, estados e municípios.
que é a instituição arrecadadora. Tá? O que muda? E como nós trabalhamos com os municípios, trabalhamos com receitas municipais, com finanças públicas, nós vamos direcionar as perguntas iniciais dessa série de lives que iremos fazer sobre a PEC 45, nós vamos iniciar com o pilar governo-município. Então, vamos tentar direcionar todas as nossas falas e todos os pontos da PEC nesse primeiro momento para discutir os impactos para os municípios. Então, a PEC 45 tem impacto para os contribuintes, somos nós pagadores, tem impacto para as empresas, pode ser impactos positivos e negativos, e tem impacto para o governo, União, estados e municípios. E o nosso foco, então, é município. Então, a gente poderia fazer a seguinte pergunta: município, o que muda para o seu caixa, o que muda para os municípios, para a gestão municipal, para os prefeitos, quais são as principais mudanças e os principais impactos da reforma tributária. Né? Então, esse é o contexto, né, do nosso debate, e esse é o contexto que quando se fala em PEC 45, a gente tem uma infinidade de coisas para trabalhar, para falar e para discutir. Né? Então, o nosso tema é a direção, a nossa live está direcionada, o nosso discurso e debate está direcionado para as questões municipais neste primeiro momento. Podemos depois, posteriormente, em outras ocasiões, a gente discutir os outros atores, né, e outras nuances da PEC 45. Tá? Então, dentro desse contexto, nós vamos iniciar com a nossa primeira pergunta. Né? Vamos entrar agora para a fase de perguntas e respostas em relação à PEC 45, entendendo todos vocês deste foco que iremos dar. Desde já quero agradecer a participação de todos, agradecer as perguntas que foram enviadas, é um prazer ter todos vocês aqui com a gente. Né? Eu estou ainda, digamos aqui, na minha primeira experiência, né, de falar para um telefone celular. Estou achando até muito estranho, né? Estou acostumado a falar olho no olho das pessoas, vendo as pessoas, vendo os gestos que elas estão fazendo à medida que eu falo. Então, digamos que eu vou ter que aprender bastante sobre essa maneira de comunicar, de falar, e é uma questão de adaptação. Mas muito obrigado a todos vocês que estão aí participando, é um prazer ter vocês, a nossa primeira live Sigma, e se assim Deus permitir, iremos fazer muitas outras e trazer muitos outros temas, contribuindo para a evolução dos municípios, o crescimento econômico, o crescimento de conhecimento, o crescimento da gestão municipal, e realmente é um grande mecanismo. Né? Estamos falando aqui para várias pessoas hoje, em diversos lugares, e realmente isso é um ganho muito grande que nós temos, e a pandemia, de certa forma, deixou isso como herança para a gente, uma boa herança. Apesar de toda a tristeza, né, que a pandemia nos causou, essa é uma questão positiva que foi construída. Estamos aqui agora vivenciando uma live, né, que na pandemia foi extremamente utilizado e lançado. Mas vamos lá então, vamos começar as nossas perguntas e respostas, e com isso a gente vai transformar esse bate-papo nosso de uma forma bem didática. Vamos lá. Muito bem, essa é uma pergunta extremamente importante. Eu acredito que a gente teria que começar exatamente com essa pergunta: quais são os tributos que estão sendo modificados, extintos e reformados na PEC 45? Então, a PEC 45 ela trata de 5 tributos. Tá? O PIS, a CONFINS e o IPI, que são tributos da União, tributos federais, PIS, CONFINS e IPI, vão ser transformados em CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Tá? Então já chama a atenção dos senhores, né, que o IPI, que é o Imposto sobre o Produto Industrializado, ele está sendo embutido agora numa contribuição. Tá? Numa contribuição
que vai chamar CBS, tá? Que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, são 3 impostos, vamos colocar dessa forma, está virando um único imposto chamado CBS e que é devido à União. Os outros 2 impostos é o ICMS estadual e o ISS. Esses 2 impostos vão se transformar em um único imposto chamado IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, o primeiro alerta que já fica para os municípios, o IPI, que hoje compõe a base de cálculo do FPM, vai ser extinto e, obviamente, se não houver uma recomposição, isso é um prejuízo para a base de dados do FPM, porque o IPI vai ser extinto e não vai compor mais a base de dados do FPM, e isso é um impacto para os municípios. Então, Reginaldo, então o IPI compõe a base de cálculo para o FPM? Compõe. E como ele não vai existir mais, não vai ter mais essa fatia sendo adicionada no bolo do FPM. Tá? Então, obviamente, procurou-se encontrar soluções para essa questão, mas isso é um fato, isso vai acontecer. Tá? E o ICMS estadual mais o ISS, que é o Imposto sobre Serviço Municipal, vai ser transformado no IBS. Reparem os senhores que essa é uma reforma tributária sobre o consumo. Né? Todos esses impostos têm incidência no consumo. A reforma tributária, gente, ela está reformando todos os tributos que temos no país? Não, não está. Então, por exemplo, o IPTU, ele continua? Continua. O IPVA, o ITR, o Imposto de Renda. Tá? A PEC 45 trouxe algumas questões relacionadas aos impostos sobre propriedade. Né? Então, por exemplo, vai se cobrar IPVA, né, de embarcações e de aeronaves. Isso não existe hoje. Então, essa é uma mudança da PEC 45. Mas, para a gente resumir, a PEC 45 é focada no consumo. Tá? Os impostos sobre patrimônio, né, IPTU, ITR e TCMD, esses impostos continuam basicamente, fora algumas poucas mudanças, como é hoje. Tá? O imposto de renda também vai ter que sofrer uma reforma à parte. Então, quando se fala em reforma tributária, vamos tomar cuidado para a gente não pensar assim, então a partir de agora existe somente 2 impostos. Não, não é isso. IPTU continua, IPVA continua, imposto de renda continua, tá? O ITCMD, que é de transmissão, continua. Tá? Então, a reforma tributária, ela traz questões relacionadas basicamente ao consumo. Tá? Então, o PIS/COFINS e o IPI vira CBS, União. A ICMS e o ISS vira o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser compartilhado entre estados e municípios. Então, são esses 5 tributos. E basicamente sobre eles é que se trata toda a reforma tributária, não só sobre os tributos, mas também como será partilhado e dividido esses recursos que vão ser arrecadados, né, a partir de 2033, onde 100% vai estar implementado. Tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso para frente. Então, o município não vai mais existir o ISS. Tá? Aí a primeira questão é que os municípios já ficam, então, desesperados. Não vai ter mais ISS, a receita que eu tenho de ISS vai ser recomposta de que forma? Se eu vou perder o ISS, de que forma eu vou compensar isso? Tá? Então, o ISS vai ser extinto, o ICM também, e nasce um imposto que é compartilhado. Então, é muito importante a gente compreender, tá, o que está lá na PEC. Tá? No inciso 7, lá no 156A, tá, no capítulo que trata do IBS, será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do município. Então vamos entender isso. IBS é Estado e município. Senhores, não vai haver mais a distinção entre imposto sobre mercadoria e imposto sobre serviço.
Não vai haver mais distinção, serviço e mercadoria. Tá? Então, quando alguém for no posto de gasolina e abastecer o carro, vai pagar IBS. Tá? Mas quando ele for no mecânico e contratar um serviço do mecânico, ele também vai pagar o IBS. Tá? O imposto vai ser sobre o consumo de bens e serviços. Não vai haver mais essa separação. Então, eu vou no supermercado e na farmácia, o consumidor vai pagar IBS. Tá? Mas eu vou no dentista e contrato um serviço, vai pagar IBS também. Tá? Mas então como é que fica o município? Qual que é o pedaço do município no IBS? Tá? Pessoal, a PEC 45 vai definir muitas coisas e muitos detalhes por lei complementar. Para vocês terem uma ideia, o IBS vai ser quantos por cento? 17, 18, 15, 16? Isso não está definido. Não está escrito ainda. Na verdade, quando vocês ouvirem falar em IVA dual, por que a nossa reforma está sendo chamada de IVA dual, Imposto do Valor Agregado? IVA dual, né, que como o próprio nome já diz, nós estamos falando de duas partes. É porque o IVA dual é parte à União, CBS, parte a estados e municípios, IBS. Por isso IVA dual. Então, estão falando em IVA dual de 27,5%, 28%. Tá certo? O Senado tentou colocar um limite para o IVA. Tá? O IVA é o somatório do CBS mais do IBS. Tá? Mas os municípios vão participar do IBS. Tá? Então, eu vou colocar aqui de forma hipotética, tá? Hipotética. Vamos supor que o CBS fique em 18%. Tá? Em 18%. Desses 18%, 2,5%, 3% provavelmente vai ser dos municípios. Tá? Que significa isso? Então, vamos supor hipoteticamente que os municípios fiquem com 3% do IBS. Tá? Vamos supor isso. Então, apesar dos municípios, eles não terão mais o ISS, mas eles terão 3% de todo o IBS gerado em seu território. Significa o seguinte, vou dar um exemplo hipotético para que vocês compreendam. Quando alguém hoje, no município de Contagem, vai no posto de gasolina e abastece, o que esse contribuinte pagou? ICMS. Tá? Esse ICMS vai para o Estado. Se 25% vai ser distribuído para quem? Para todos os municípios do Estado. Tá? No novo formato, esse mesmo contribuinte foi no posto de gasolina em Contagem e abasteceu, supondo no meu exemplo que o IBS municipal vai ser 3%, 3% de 18, de 17, vai depender do tamanho do IBS, é do município. Então hoje, de forma direta, o município não ganha com o consumo feito no seu território. Então quando alguém for no supermercado e fizer uma compra, hoje o ICMS vai para o Estado, 25% é distribuído para todo mundo. Mas com o IBS não. Supondo aqui no meu exemplo hipotético que o município seja 3%, então de tudo que consumir no território do município, nós vamos falar um pouco sobre isso, origem e destino, de tudo que consumir no município, o município vai ficar com uma parte. Que no meu exemplo eu estou dizendo que pode ser 3%, mas vai ser entre 2, 2,5% e 3%. Então, essa é a parte do IBS que vai ficar para o município onde o consumo acontecer. Então, se um contribuinte for na farmácia, vai gerar IBS para o município, no supermercado, no posto de gasolina, e todo o consumo que acontecer de bens e serviços no território daquele município, o município tem um pedaço, que eu estou dizendo aqui que vai ser entre 2,5%, 2%, 3%, será do município. Tá? Então, para vocês compreenderem esse compartilhamento, o IBS vai ser um imposto que a maior parte vai ser do Estado e uma parte vai ser do município.
onde o consumo acontecer. Essa pergunta sobre a incidência, né, que a incidência se dará no destino da operação. O ICMS ele é na origem, então isso é uma mudança grande. Né? Tá? Isso é uma mudança grande. Qual que é o impacto disso? Tá? Se agora é no destino. Tá? O impacto é muito forte para municípios produtores, mas com população média, baixa, muito baixa. Tá? Então, os municípios produtores com população muito baixa vão ser muito impactados. Tá? Por quê? Porque se a população é muito pequena, tende a ter um consumo pequeno e o IBS gerado para aquele município será pequeno. Tá? Hoje, se esse município ele é pequeno, mas ele é produtor, ele leva uma fatia para ele referente ao ICM por causa dessa produção. Isso não vai acontecer mais. Tá? Então, a mudança para o destino tem dois impactos. Tá? Então, eu vou falar de ICMS e do ISS. Vocês sabem que a maioria das empresas pagam o ISS no seu domicílio. Fora as exceções, né? Obra, limpeza, vigilância, as exceções que vocês conhecem. Mas a grande maioria do serviço, ela é pago no domicílio sede da empresa. Então, por exemplo, vamos lembrar de uma história aqui, que é da nossa vizinha Nova Lima. A nossa vizinha Nova Lima, há muitos anos, baixou as alíquotas de ISS lá de 5 para 2 na época, para atrair muitas empresas para lá. Ali para 6 pistas, para a região do BH Shopping, um pouquinho ali para cima. Tá? E muitas empresas saíram de Belo Horizonte e foram para Nova Lima, porque em Belo Horizonte a alíquota era 5, em Nova Lima a alíquota era 2. Tá? E aí passaram a pagar, ter uma menor taxação. Com o IBS isso não vai existir. Tá? E os municípios que têm muitas empresas prestadoras de serviço domiciliadas em seu território podem ter perdas irreparáveis. Por quê? Porque a incidência do imposto será no destino. Então, por exemplo, pegando o exemplo de Nova Lima, que tem um conjunto enorme de prestadores de serviço, mas a maioria destes serviços não são prestados em Nova Lima. Então hoje, como as empresas estão lá, sediadas lá, pagam imposto para Nova Lima. Mas, se tiver uma empresa lá que 100% do serviço dela é prestado para Belo Horizonte, esse imposto vai migrar para Belo Horizonte, para Juiz de Fora, para Uberlândia. É no destino da operação. Então, não vai fazer mais diferença onde a empresa prestadora de serviço está sediada. Porque o imposto vai ser devido onde ocorrer o consumo. Tá? Então, por exemplo, a Sigma, né, paga quase 100% do seu ISS para Belo Horizonte. Mas o serviço está sendo prestado, está sendo consumido em diversos outros locais. E esses outros locais é que terão direito a esse imposto. Tá? Então, se a pergunta é qual é o impacto da mudança origem e destino para o município, em relação ao ISS, o impacto é municípios que têm conglomerado de empresas prestadoras de serviço e que com isso melhorou muito a arrecadação do ISS desses municípios, esses municípios serão muito impactados, porque esse imposto não necessariamente será mais deles, será onde ocorrer o consumo. E qual que é o impacto para o ICMS? Né? Por exemplo, o estado de Goiás, o governador de Goiás, muito desesperado, com razão. O estado de Goiás é extremamente produtor, mas tem uma população pequena frente ao sul e sudeste. Tá? O que vai acontecer? Goiás produz muito, mas vai consumir muito menos, consome menos porque a população é muito menor. Então, fazendo uma analogia com o ICMS, tá, senhores? Tá? Se o IBS de Goiás diminuir muito em relação ao atual ICMS, isso vai impactar os municípios, porque os municípios têm direito a 25% dessa receita. E é uma das principais receitas dos municípios,
a cota-parte de ICMS. Então, a resposta é, a mudança de origem e destino pode impactar os municípios? Pode e vai. Principalmente os que têm conglomerado de prestadores de serviço e aqueles municípios que estão em estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, estados que têm populações pequenas comparada com outros, mas são extremamente produtores. Tá? Esses municípios também serão impactados na cota-parte do IBS, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá? Então, resumindo, a resposta é: a incidência do IBS é no destino, é onde o consumo ocorrer é que vai se dar a incidência do imposto. Então é o seguinte, se não tem mais ICMS, não tem mais cota-parte de ICMS. E que não falando de Minas Gerais, foram, ano passado, 15 bilhões distribuídos aos municípios de cota-parte. Líquido, já descontado Fundeb. Tá? Então se não vai ter mais ICMS, 2,5%, 3% do IBS é do município onde ocorrer o consumo. Não vai haver mais divisão para todos os municípios do estado, como ocorre com o ICMS? Essa é uma boa pergunta. Prezados, vamos voltar no IBS. Tá? Vamos supor que o IBS fique em 18% e que desses 18, 3 seja do município. É do município onde ocorreu o consumo. Então ficou 15 para o estado, 3 do município onde aquele consumo aconteceu. O que a PEC manteve? Da parte do estado, 25% continua pertencendo aos municípios, mas aí agora é a todos os municípios. Então, se o IBS for 18, o estado tem 15, o município tem 3, mas dos 15% do estado, 25% pertence a todos os municípios e será distribuído a todos os municípios daquele estado. Então, hoje nós chamamos de cota-parte do ICMS. Amanhã vai chamar de cota-parte do IBS. Ou seja, 25% da parte do IBS que ficar para o estado, 25% pertence a todos os municípios daquele estado. Então isso a PEC manteve, essa questão dos 25%, da parte do IBS estadual. Maravilhosa pergunta. Então, se 25% do IBS estadual continua pertencendo aos municípios daquele estado, a forma de partilhar aqui hoje é, no mínimo, 65% pelo valor adicionado, 35% pelo que dispuser a lei estadual, sendo 10% obrigatório para o critério educacional. É a nossa regra atual para dividir os 25% do ICMS. Esses critérios foram alterados e posso dizer para os senhores que é a alteração mais impactante na PEC 45, é a forma de dividir os 25% do IBS estadual. Tá? Foram feitas mudanças profundas, com impactos financeiros profundos no que diz respeito à divisão. Tá certo? O dinheiro vai ser dividido como é hoje. Os 25% do IBS é estadual. Mas vai ser dividido de outra forma. E qual é a outra forma? Tá? O texto final da PEC ficou 80% pelo critério populacional, 10% critério educacional permaneceu, 5% critério ecológico, que existe hoje em quase todas as leis estaduais, e 5% de cota igualitária. Tá? Eu vou deixar um pouquinho de lado os 5% da cota igualitária, os 5% do ICMS ecológico e os 10% do educação. Tá? Eu vou trabalhar com os 80%. Em resumo, 80% agora dos 25% vai ser repartido aos municípios pelo critério populacional. E isso aí acarretou uma distorção enorme, porque vai concentrar um volume muito grande desse dinheiro, tá? Nas capitais e nas grandes cidades. Né? Existe um estudo publicado por pesquisadores da FGV, está no Conjur, está
no site da Muso, em vários sites da rede social, esse estudo, tá? Da professora Radassi e dos outros doutores da Fundação Getúlio Vargas. E esse estudo ele mostrou os impactos financeiros da mudança desses critérios, da mudança de como distribuir o recurso de outra maneira. Tá? E o fato de trocar basicamente o critério valor adicionado, não só o critério valor adicionado, o critério valor adicionado e os critérios das leis estaduais, ao trocar isso só por população, isso vai causar uma distorção muito grande na partilha. Tá? Na partilha. O dinheiro ele vai ser dividido de qualquer forma, só que ele vai ser canalizado para onde tem mais pessoas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Belo Horizonte, em Minas Gerais, receberia 900, quase 1 bilhão a mais, em detrimento a mais de 180 municípios que vão ter perdas acima de 30%. Tá? O município de São Paulo ficaria com quase 2 bilhões a mais, em detrimento a quase 200 municípios que vão ter perdas de 30%, 50 municípios perdendo até 80%. Então, esse é um problema que os municípios vão ter que lidar. Né? Aí tem alguns mecanismos que ficou na PEC, nós vamos falar disso em outras lives, para tentar minimizar isso. Tá? Então, a maneira de dividir os 25% do IBS foi drasticamente alterada em relação ao que a gente tem hoje, sendo o fator populacional preponderante nessa divisão. Então, as cidades maiores, grandes populacionalmente, vão levar um rio desse dinheiro para elas, em detrimento às cidades menores. Saibam os senhores que o Brasil possui 45% de municípios com menos de 10 mil habitantes. Então, de todas as formas que a gente faz as contas, isso não fecha. Vão ter em torno de 1.776 municípios que vão ter perdas, e alguns perdas assim irreparáveis, em função dessa forma de distribuir os 25% do IBS. Depois nós vamos dizer o que fazer, quando é que isso vai acontecer, mas guardem isso por enquanto aí com vocês. Então, tem gente já achando que o ano que vem não tem ISS mais, que não tem mais ICMS, o ICMS acabou, que agora a divisão é por população e que 2024 já é assim. Muita calma nessa hora, senhores. Tá? Então, eu vou resumir o modelo de transição, né? Eu vou resumir as regras de transição do modelo tributário. Tá? Vão existir 2 períodos de transição. Tá? Primeiro eu vou falar sobre o período de transição do modelo tributário, tá? Que vai começar em 2026, mas só vai terminar em 2032. Vamos lá. Tá? 2024, o que muda? Nada. Absolutamente nada. ICMS igual, ISS igual, distribuição com base em VAF, com base na lei estadual, critério de turismo, esporte, patrimônio cultural. Não muda absolutamente nada. 2024. 2025, absolutamente nada. Não muda nada, nada, nada. Tudo conforme está hoje. 2026, o que muda? Opa, 2026 tem um negócio interessante. 2026 não muda nada em relação ao ISS e ICMS, tá certo? Mas vai ser feito um teste, tá? Com 0,1% do IBS e 0,9% do CBS. Tá? Para começar a mudar os documentos fiscais, implementações de sistema, o IVA vai ser de 1% em 2026. Reginaldo, mas vai ter um IVA de 1% em 2026. E o ICMS não vai mudar nada, e o ISS não vai mudar nada, nós vamos ter aumento de imposto. Não. Esse 1% do IVA vai ter uma redução do ISS e do ICMS para introduzir, na verdade vai ter uma redução de PIS, CONFINS e IPI, tá?
porque de 1%, 0,9% é o CBS, então vai mexer em PIS, CONFINS e IPI em 2026, e o 0,1% de ICMS e de ISS. Na prática, eu acho que eles não vão tirar de lugar nenhum, vai ter esse aumento aí de 0,1% para nós, a gente que na verdade, no fundo, a gente é que paga essa conta, tá? Então, 2026 é um teste do IVA, sendo que é um teste maior para o CBS. Nós não vamos falar muito disso aqui, porque não nos interessa nesse momento o CBS, que é a União. Nos interessa o IBS, que é Estados e Municípios, o Imposto Compartilhado, tá? 2027 e 28, olha que legal. Uma coisa importante sobre 2026, 27 e 28. Esse 0,1% de IBS em 2026 não vai ter partilha do que se arrecadar desse dinheiro nem para os estados e nem para os municípios, tá? Esse dinheiro vai ficar para já começar a formar o comitê gestor, nós vamos falar disso mais para frente. Ou seja, vai se arrecadar IBS em 2026, 27, 28, lógico que é um IBS muito pequeno, que é de teste, mas nós, municípios, não vamos ver nem a sombra desse dinheiro, tá, senhores? Então, 2027 e 2028, o IBS vai ser formado de 0,1% de novo, sendo 0,05% para o Estado, 0,05% para os municípios. Então, 27 e 28 já começa a cair aí um pedacinho desse tributo para os estados e municípios. 2026 não tem dinheiro do 0,1%, tá? Então, vejam, senhores, eu falei de 24, 25, 26, 27 e 28. Em relação a ICMS e ISS, até 2028, nada praticamente muda, senhores. Nada. Tá? Vai ser o primeiro teste do IBS em 2026 e vai ser repetido esse teste em 27 e 28. Já o CBS é o teste em 2026, 2027 o CBS já está implementado. Tá? A União já capou a parte dela, 2027 já é CBS. Tá? Mas para os estados e municípios não. Vai ser 2027, 2028, 0,1% de IBS. Ou seja, o ICM e o ISS permanecem, vão poder ter alterações, mas permanecem as mesmas regras, inclusive as regras de partilha. Tá? Eu falei então até 27 e 28. A partir de 2029, então 29, 30, 31 e 32, esses 4 anos, vai ser da seguinte maneira. A cada ano, a partir de 2029, o IBS vai crescer, vamos imaginar que ele chegue em 18, que é a minha conta aqui inicial, o IBS vai começar com 4, 5 e até chegar em 18% em 2032, tá? E o ICMS e o ISS vão ir diminuindo a partir de 2029. Então, 2029, as alíquotas de ICMS e ISS vão ter uma redução de 1/10. Depois, que é 9 décimos, na verdade, para fazer a proporcionalidade, tá? Então, 2029, o ICM e o ISS ainda são muito fortes. Em 2030, o ICMS e o ISS são fortes. Aí já não é muito forte, é só forte. Em 2031, o ICMS e o ISS já são fracos. São fracos. E em 2032, eles estão no balão de oxigênio morrendo. E no final de 2032 acaba-se ICMS e ISS. Tá? E a partir de 2033, então, passa a valer só o IBS e o CBS, que já vai estar implementado a partir de 2027. Então, essa é a regra de transição, tá? Para que os senhores compreendam que nós temos ainda ICMS, nós temos VAF, a gente tem lei Robin Hood, praticamente como é hoje, até 2028. Praticamente igual é hoje em 2029. Tá? Na verdade, os cálculos dos índices vai ser igual. O que vai diminuir é o bolo onde o índice consolidado, o IPM, vai ser aplicado.
tá? Mas a pergunta é, 2029 tem índice de participação? Tem índice do esporte, do turismo, do patrimônio cultural, índice educacional? Em 2029 tem penitenciárias, tem área geográfica, recursos hídricos? Tem isso em 2029? Tem. Tem em 2030? Tem. Tem em 2031? Tem. Vai ser o último ano de apuração para aplicar em 2032. Então 2032 ainda tem utilização de IPM, que é calculado baseado em VAF, Lei Robin Hood e as outras leis estaduais. Tá? A diferença é que em 2032 o índice de participação municipal vai ser aplicado num bolo que é muito pequeno, porque o ICM e o ICM vai estar acabando. Tá? Mas em 2029 ele ainda é muito forte, em 2030 ele é forte, em 2031 ele é fraco. Agora, quando eu falo fraco, é proporcionalmente, gente. Nada impede, dependendo do que acontecer na economia, que isso que eu estou chamando de fraco em 2030 seja os 15 bilhões que Minas distribuiu esse ano, né? Seja os 14 bilhões que o Espírito Santo dividiu. Tá? Então pode ser que ainda seja muito dinheiro. Tá? Isso vai até então 2032. Como que fica a arrecadação do ISS de 2024 até 2032? Vai acontecer normalmente. O que vai acontecer é que a partir de 2029, as alíquotas do ISS vão sofrer reduções. Tá? Mas até 2028, o ISS vai ser arrecadado com o que está valendo na lei do seu município hoje. Tá? A partir de 2029, tem uma redução nas alíquotas, mas o ISS continua sendo arrecadado em 29, em 30, em 31, até 32. A questão é que os valores arrecadados, obviamente, vão ir diminuindo a partir de 29, 30 até 32, porque as alíquotas serão reduzidas. Para o ICM e para o ISS morrer, né? Então é mais ou menos isso aqui. Aqui está o IBS, aqui está o ICM e o ISS. Então vai ser assim, o ICM e o ISS vão ir caindo de alíquotas e o IBS vai ir subindo, até isso aqui zerar e isso aqui chegar lá nos 18, que é o que eu acho que mais ou menos vai chegar o IBS, 17, 18%. Tá? Então, a arrecadação do ISS vai acontecer normalmente nesse período. Né? Vou já adiantar a próxima pergunta que eu estou aqui na minha colinha, que é sobre o ICMS, né? Que é a arrecadação também do ICMS vai continuar normalmente nesse período. A quarta parte vai continuar sendo distribuída como é hoje, tá? Em 2024 até 2032. Na verdade, até 2028 não tem alteração nenhuma. Tá? O bolo do ICM vai ser cada vez maior nesse período, com certeza, né? E, na verdade, a receita de ICM e de ISS começa a diminuir proporcionalmente por causa das alíquotas, não de forma absoluta, mas de forma relativa, a partir de 2029. Então, a cota parte, que é os 25% pertencente aos municípios, continua existindo. E como é que ela vai ser distribuída? Com as regras que é hoje, 65% no mínimo, por valor adicionado, e 35% pela lei estadual, considerando o critério 10 para o critério educacional. Então, na verdade, a divisão da cota parte do ICMS vai acontecer até 2032 e o ICMS será arrecadado até 2032, que vai ser o último ano de arrecadação do ICMS. Então, assim, deixa eu fazer uma pergunta aqui legal para embolar isso aqui, que é o seguinte. Reginaldo, então nesse período, principalmente a partir de 2029, vai se pagar IBS? Vai. Vai pagar ICMS? Vai. Vai pagar ISS? Vai. Porque nesse período vai existir os 3 impostos. Vai continuar existindo o ICMS, vai continuar existindo o ISS e vai ir nascendo aos poucos o IBS. Então, gente, nós temos que nos preparar para o grande enfrentamento que essa transição vai ser. Nós temos que nos preparar de forma tecnológica para as grandes confusões que teremos que enfrentar com esse período de transição caótico, com esse período de transição que vai ser muito difícil para todo o país, né? E os municípios precisam, desde então, começarem a se preparar para esse momento, e aqueles que não se prepararem para esse momento que vai ser caótico, vai precisar
mais do que nunca, está com o Pires na mão, pedindo dinheiro lá em Brasília, porque não vai entender absolutamente nada do que vai estar acontecendo, porque realmente vai ser um período muito difícil e complexo. E nisso a Sigma está pronta, desde então, preparada, com um grupo de pesquisadores, com um setor de desenvolvimento, tá, de produtos e tecnologias, e nós vamos ser um grande apoio para os municípios nesse período de transição, com desenvolvimento de soluções que vai evitar desastres financeiros para os municípios. Isso é muito importante dizer para os senhores. Se então, a partir de 29, tem IBS, tem ICMS, tem ISS, tá? Como é que vai ser a divisão do que se arrecadar do IBS? Porque o que arrecadar de ICMS vai ser, os 25% serão distribuídos com os critérios que são hoje. Os mesmos critérios de hoje. Tá? Mas e o IBS? Ah, Reginaldo, essa resposta é fácil. A divisão dos 25% do IBS estadual que pertence aos municípios vai ser pelo critério populacional, que você já explicou. Vai ser pelo critério populacional 80%, 10% do critério educacional, 5% igual e 5% meio ambiente. Não, senhores. Não. 1000 vezes não. Não vai ser assim a divisão dos 25%. Tá? E nem depois de 2033. Tá? Então, deixa eu já falar uma coisa muito importante para vocês. Tá? E podem se assustar, não tem problema não. A utilização do critério populacional, do critério educacional, do critério ecológico e do critério partes iguais, prevista no artigo 158, inciso 4, letra B, só vai ser 100% utilizado esses critérios em 2077. Aí eu não vou estar fazendo live mais para vocês, tá? Reginaldo, então nós estamos criando uma forma de dividir um dinheiro, mas essa forma de dividir só vai ser plenamente utilizada a partir de 2077? Isso. Então para que a gente está fazendo isso? Então para que a gente está criando isso? É isso, a gente está criando uma forma de dividir que ela só vai ser utilizada plenamente em 2077. Aí, Reginaldo, mas se não vai dividir baseado nisso, vai ser como? Gente, vai ter o comitê gestor em Brasília, e esse comitê gestor é que vai dividir o dinheiro conforme algumas regras básicas que estão definidas agora na PEC. Regras básicas, tem muitas coisas que vai ser por lei complementar, tá? Então vamos lá, vou resumir para vocês como é que os 25% do IBS vão ser distribuídos, tá? De 2029 a 2032, tudo que é arrecadado do IBS, a parte que for do Estado, tá? 20% dos 25%, tá? Vai ser distribuído conforme o critério população, educação, o critério 80, 10, 5, 5. Só 20% vai ser dividido com base nesse critério novo. Os outros 80% vai ser distribuído com base na média da receita de ICMS de 2024 a 2028. Aí aqui eu tenho que parar, colocar um ponto e dizer para vocês o seguinte: municípios, a sua arrecadação de cota parte de ICMS e de ISS que irá ocorrer de 2024 até 2028, a média desses 4 anos de arrecadação, tá? de cota parte de ICM, transferência do ICM para o município, e ISS. O que o município arrecadar desses 4 anos, a média desses 4 anos, vai ser a referência mais importante para este município nos próximos 50 anos. Então, vou abrir um outro parênteses que você já deve ter visto várias notícias dos estados aumentando a alíquota do ICMS modal. Vocês viram isso? Tá? Vários estados aumentando a alíquota de ICMS. Isso está dando uma polêmica enorme, mas
Aqui em Minas, o governo já está na manga a carta para poder aumentar o ICMS, vai mandar o projeto para a Assembleia. E porque os estados são muito espertos, por que eles estão fazendo isso? Eles querem aumentar essa média. Ou seja, se eu aumento ali, eu arrecado mais e a minha média 24 a 28 vai ser uma boa média. Tá? Nessa mesma linha, daqui a pouco os municípios vão virar e vão fazer o seguinte: gente, vamos pegar a nossa lei do ISS, a lei municipal, e vamos colocar todas as alíquotas em 5%, para a gente aumentar a arrecadação do ISS de 2024 até 2028, para a gente formar uma boa média de arrecadação. Senhores, é uma loucura isso, mas é o que tende a acontecer. E quem vai pagar essa conta são os brasileiros. São os brasileiros que vão pagar essa conta. Por quê? Porque a forma que eles criaram de dividir o dinheiro baseado na média de 24 a 28 gerou agora uma concorrência. Tá certo? Então, município, você que não olha VAF, não audita VAF, não faz recurso, não verifica se o seu valor adicionado está apurado corretamente, você vai ser engolido de 2024 até 2028 pelos municípios que têm sistema, têm auditoria e olha valor adicionado. Valor adicionado é o principal critério hoje para levar ICMS para o município. E nós estamos careca de saber, a Sigma trabalha com isso em 8 estados, em mais de 100 prefeituras, e existe erros de apuração de valor adicionado em todos os estados, porque é complexo, é natural, não é de má fé da Cefaz não, é por causa da complexidade. Se o município não tomar conta disso e ficar com uma média ruim de ICMS e ISS no período 24 a 28, isso vai interferir em todo aquilo que ele irá receber em 29, 30, 31, 32, 33 até 2077, só para vocês entenderem. Tá? Então, a média de arrecadação de 24 a 28 se tornou um grande desafio para todos os municípios. Tá? Então, o ISS eu falei de aumentar ali, porque os estados estão aumentando o ICMS para arrecadar mais, mas não é só aumentar a alíquota. Os municípios que desprezam o ISS, não faz auditoria do Simples Nacional, não processa PGDAS, não notifica, não manda aviso de DAS atrasado, não faz nada no Simples Nacional, esses municípios vão ser engolidos. Vão ser engolidos. Então, gente, se a implantação do Sigma-Sat, né, que cuida de toda essa gestão tributária fiscal do ISS, já era importante, agora é 1000 vezes mais. Se a apuração de VAF, se o Sigma VAF já era importante, agora é 1000 vezes mais. Porque a média de arrecadação de 24 a 28 será o parâmetro, tá? Para divisão do dinheiro a partir de 2029. Tá? Então, esse parâmetro vai ser utilizado para 80% do dinheiro de 2029 até 2032. Tá? 80% do que se arrecadar de IBS, os 80% dos 25%, claro, né? Daquela parte que pertence aos municípios. Tá? Então, não será utilizado os critérios do artigo 158. Somente 20% de 2029 até 2032 será dividido com base nesses critérios. E 80% com base na média. Reginaldo, e a partir de 2033? Piora. Em 2033, quando se arrecadar IBS, o Estado pega a parte dele. Da parte dele, os municípios têm 25%. Tá? O que o comitê gestor vai fazer? Ele vai pegar esses 25% que pertencem aos municípios, ele vai tirar só 10% para dividir com base nos critérios população, educação, ICMS ecológico e particularidade. Só 10%. Os outros 90% serão repartidos aos municípios com base nessa média da arrecadação de 24 a 28. Tá? Então, ou seja, mas eu estou desenvolvendo o meu município, em 2033 instalou uma mega indústria no seu município, isso não vai influenciar em nada na sua participação. Nada, zero. Eu ampliei meu parque industrial, eu vou melhorar a minha parte no IBS. Não vai não, zero. Eu tenho uma mega usina fotovoltaica
que foi implantada aqui vai começar a operar em 2034. Eu vou melhorar a minha parte no IBS por causa disso. Não, não vai. Zero. O que você vai receber, né? O que você vai receber, que o município irá receber, é com base na média da arrecadação de 24 a 28. Então, nós vamos já finalizar a nossa live, e eu não vou conseguir terminar todas as perguntas hoje, vamos fazer na próxima ou outra ocasião, e eu tenho mais coisa ainda para falar da transição, mas eu preciso finalizar chamando a atenção dos senhores para o período 24 a 28. Se eu pudesse resumir, eu diria, municípios, 24, 25, 26, 27 e 28, basicamente, não temos impacto, tá? 24 até 28. Basicamente, não temos impacto. Ah, Reginaldo, eu tenho uma empresa que vai começar a operar aqui no meu município em 2025 e vai aumentar muito o meu valor adicionado. Você vai colher os frutos disso em 2026. Ah, Reginaldo, agora em 2024 vai começar a operar aqui a Heineken aqui em Passos e isso vai melhorar muito o meu valor adicionado, vai colher os frutos disso em 2025. Por quê? Porque nós não teremos alteração nenhuma até 28. Importante, tá? Em 29, o ICMS ainda é forte, tá? Então ainda vale trabalhar para o desenvolvimento, porque aquilo que você conseguir melhora seu valor adicionado, melhora a sua parte do ICMS, porque vai ter uma grande parte do ICMS ainda sendo arrecadada em 29, menos em 30, menos em 31, quase nada em 32, zerou. A partir de 2033, os senhores estão na mão do chamado comitê gestor, e é ele que vai transmitir e mudar o dinheiro e transferir o dinheiro de acordo com essas regras estabelecidas. Podemos ter mudanças? Podemos. Né? Estamos aqui no Brasil. Podemos ter alterações, outras PECs no decorrer da transição? Eu acho que não precisa ser mãe de Ná para dizer que nós teremos PECs, né? Por causa das confusões todas que estão ainda para serem resolvidas. Né? Mas é muito importante não sermos pegos de surpresa. Tá? Então eu vou finalizar e resumir. Temos que cuidar da média da arrecadação de 24 a 28. ICMS, FAF, ISS, fiscalização, domicílio tributário eletrônico, tecnologia, software, inteligência de cruzamento de dados, tá? Para melhorar o ISS. Posso aumentar as alíquotas? Pode também. Melhora mais a arrecadação ainda mais. Isso tem um custo político alto, né? Sobre 2024 a 2028 é isso, que é o que eu mais chamo a atenção para vocês. Terminaria dizendo que a Sigma vai estar à disposição dos municípios no decorrer de todo esse período, trazendo aí novos produtos para auxiliar nos grandes desafios que temos pela frente. O assunto é complexo. Na nossa primeira live não temos como tratar tão detalhadamente todas as questões, mas eu acredito que estamos gerando uma boa contribuição para os senhores. Tá? Vamos fazer próximas lives, vamos tratar de fator de transição, que vai valer de 2033 a 2077, importante vocês entenderem. Vamos falar do comitê gestor, como ele é formado, quais serão as suas atribuições. Né? Tem municípios perguntando, eu não vou poder fiscalizar mais não, o ISS acabou, então não vai ter mais fiscal de ISS? Não, vai ter fiscal do IBS. Os fiscais vão poder participar, isso tudo vai ser construído. E o comitê gestor vai ser o grande órgão centralizador, não centralizador, vai ser o órgão deliberador de tudo isso. Tá? Nós vamos falar sobre fundos de compensação, o que está previsto na PEC. Né? E vamos falar também do tal seguro-receita. Honestamente eu não acredito nele, mas está na PEC. Nós também vamos falar sobre isso. Tá? Então é isso. Muito obrigado. Espero ter contribuído no início do entendimento da PEC 45. Espero ter trago também, digamos, um certo alívio para que vocês compreendam que isso não é agora para 2024, nem 25, nem 26, nem 27, nem 28. 2029 que o IBS ganha de fato uma força maior. Um prazer estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado.
E aguardo vocês na nossa próxima live. Nos acompanhe nas redes sociais, nosso Instagram, Facebook. Vai ser um prazer recebê-los novamente nas próximas lives sobre esse tema tão importante para todos nós. Um beijo no coração, um abraço a todos. Foi um prazer, já estou gostando de fazer isso. Já estou mais tranquilo aqui agora e já estou querendo já fazer a próxima, tá bom? Até mais para vocês, boa noite a todos. Espero vocês na próxima. Grande abraço.